Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo não fala aqui da eficácia do sangue, por muito essencial que ele seja, como base de tudo ou mais, mas sim desta nova posição que está inteiramente fora do alcance de tudo aquilo a que o julgamento de Deus se aplicava. Cristo esteve sob o efeito da condenação em nosso lugar, mas, quando ressuscitado, se apresenta perante Deus. Pode ele ser questão de pecado ali, ou de ira, ou de condenação, ou de imputação? Impossível. A questão foi solucionada antes de Cristo subir para junto de Deus. Cristo está junto de Deus porque a questão foi solucionada. E tal é agora a posição do cristão em Cristo. Ora, uma vez que é pela ressurreição, é uma verdadeira libertação. É o poder de uma nova vida na qual Cristo está ressuscitado e da qual nós vivemos nele. É, quanto à vida do santo, o poder eficaz e constante pelo qual Cristo foi ressuscitado. É por isso que é chamado a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte, que reinava antes nos meus membros para produzir fruto para a morte. É a nossa união com Cristo em ressurreição, união produzida pelo Espírito Santo e dando testemunho do poder de vida que está nele, que liga a não condenação da nossa posição com a energia de uma nova vida na qual nós já não estamos sujeitos à lei do pecado ou à lei, cujos direitos acabaram também necessariamente para aquele que está morto, porque a lei tem poder sobre o homem enquanto este vive. Cristo, levando sobre si a maldição da lei, dignificou-a ao mesmo tempo plenamente. No fim do primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, podemos ver que é o poder do próprio Deus que livra, e certamente o poder que operou esta gloriosa mudança em nós, esta nova criação, foi o poder de Deus. A libertação da lei do pecado e da morte não é propriamente uma experiência, embora produza experiências preciosas. É o fruto de uma operação divina, fruto de que gozamos pela fé na operação de aquele que ressuscitou a Jesus. Esta operação é conhecida em toda a sua força pela sua realização em Jesus e pela fé nós participamos na eficácia desta realização. A dificuldade que encontramos em aceitar este fato provém de a nossa experiência se lhe opor. O fato de Cristo ter tirado os meus pecados e o fato de Deus me amar são questão de simples fé. O fato de que eu estou morto encontra o meu coração a tendência para o negar. Para encontrarmos uma paz sólida, é preciso termos atravessado a experiência relatada no capítulo 7. É preciso ter visto no sacrifício de Cristo, por causa do pecado, a condenação do pecado na carne. É preciso, possuído a vida por Cristo, ter julgado o pecado como uma coisa distinta de mim, uma coisa que não é eu mesmo, mas um inimigo que eu tenho de combater. O fato de Cristo ter tirado os meus pecados não é tudo. Eu vivo agora num Cristo ressuscitado. Estou ligado a este marido. Sendo Cristo a minha vida, o meu verdadeiro eu, posso dizer que estou morto, visto ele estar morto. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Se Cristo vive em mim, eu estou morto, porque ele está morto. Sou semelhante a um homem admitido como associado numa empresa,
possuindo todas as vantagens que pertenciam a essa ocupação antes de ali ter sido admitido. Isto é evidente, segundo o versículo 3. O que a lei não podia, diz o apóstolo, Deus o fez em Cristo. Note-se que ele não diz o fez em nós, mas sim em Cristo. O fruto desta libertação em nós encontra-se no verso 4, a operação eficaz pela qual nos consideramos mortos em Cristo, como sacrifício por causa do pecado. Foi ali que o pecado na carne foi condenado. Deus o fez, diz o apóstolo, porque é sempre Deus, e Deus, tendo atuado, que ele coloca à frente para desenvolver o Evangelho de Deus. A coisa a condenar está em nós. A operação que lhe pôs fim foi cumprida em Cristo, que, como vamos ver, quis em graça colocar-se na posição necessária para o cumprimento desta operação. Todavia, quando participamos da vida que está nele, esta operação torna-se uma realidade prática em nós. Simplesmente, a realização da força da vida do Espírito cumpre-se em nós através da oposição da carne, mas não para que andemos nesta mesma carne. Resta ainda notar um outro ponto. No verso 2, temos a nova vida no seu poder em Cristo, libertando-nos da lei do pecado e da morte. No verso 3, temos a velha natureza, o pecado na carne, condenada, mas no sacrifício por causa do pecado, pelo qual Cristo sofreu e foi morto, de modo que, pela fé, esta questão está inteiramente ultrapassada. Isto completa a libertação e o conhecimento que dela temos. A chave de toda esta doutrina do apóstolo e o que une a plena justificação, a santidade prática, a vida cristã, a graça absoluta e a uma eterna libertação da condenação é a nova posição que nos deu a ressurreição absolutamente fora do pecado, estando agora vivos em Cristo diante de Deus. O poder de Deus, a glória do Pai, a ação do Espírito, atuaram na ressurreição de Cristo e colocaram aquele que tinha levado os nossos pecados e tinha sido feito pecado por nós, numa nova posição perante Deus, para além da morte e do pecado. E eu, pela fé, tenho parte na morte de Cristo. Participo desta nova vida. Estou livre do pecado e vivo para Deus. O que o Evangelho nos anuncia a respeito de Cristo não é só que Cristo deu uma satisfação pelos pecados por nós cometidos, o que forma a base de toda a sua obra, mas também que operou a libertação daquele que se encontra sobre o jugo do pecado, como quando Israel saiu do Egito. Naquela altura, o sangue deteve a mão de Deus e desviou o seu justo julgamento. A mesma mão de Deus em poder libertou para sempre o seu povo no Mar Vermelho. Fosse o que depois se passou com Israel, ele estava a partir dali com Deus, que o tinha conduzido à morada da sua santidade. Aliás, os primeiros versos deste capítulo resume os diversos efeitos da obra de Deus, tal como é exposta nos capítulos 5, versos 12 a 21, e 6 e 7. Quer dizer, não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo. A lei do Espírito de vida nele livra da lei do pecado e da morte. Enfim, o que a lei não podia fazer, Deus o fez. Repare-se que a libertação de que falamos é a que nos livra da lei do pecado e da morte. Neste sentido, a libertação é absoluta e completa. O pecado não é, de modo nenhum, uma lei. Esta libertação, para aquele que ama a santidade, para aquele que ama a Deus, é um profundo e imenso tema de alegria.
A passagem que agora estudamos não nos diz que a natureza do homem seja mudado por esta libertação, bem ao contrário, porque não se poderá dizer que somos libertados da lei de uma coisa que já não existe. Temos de lutar contra ela, mas ela não é uma lei e já não pode colocar-nos sobre a morte na nossa consciência. A lei não podia operar esta libertação. Podia condenar aquele que era pecador, mas não o pecado, livrando o pecador. Mas o que a lei não podia fazer, na medida em que ela exigia força no homem, quando ele não tinha em si senão força para o pecado, Deus o fez. É pensando nesta incapacidade do homem para se libertar que a vinda de Cristo ao mundo, humilhando-se até a morte, é colocada diante dos nossos olhos em todo o seu valor, em toda a sua humilhação, por nós e sem pecado, e até a morte. Tal é o segredo da nossa libertação. Deus, o Deus de toda graça, o Deus de glória, enviou aquele que era o objeto eterno da sua estima, o seu próprio Filho, aquele em quem estava toda a energia e todo o poder divino do Filho do próprio Deus, até a posição em que nós estávamos, para participar da carne e do sangue entre os homens, sempre em si mesmo, sem pecado, mas para descer até o fundo da posição em que nós estávamos, isto é, na morte, despojando-se da sua própria glória para se tornar um homem em forma de carne de pecado, e como tal, humilhando-se a si mesmo até a morte, para que toda a questão do pecado fosse decidida com Deus na sua pessoa, naquilo que ele era, ele considerado como estando na nossa posição, quando em semelhança de carne de pecado, ele foi feito pecado por nós. As palavras, pelo pecado, significam um sacrifício por causa do pecado. O Senhor empreendeu glorificar a Deus sofrendo pelo homem, considerando sob o poder de vista do pecado e que ele se encontrava. O Senhor realizou essa obra, e assim o pecado na carne, expressão esta que descreve o estado do homem, o estado do seu ser, e Cristo foi tratado como se ele próprio estivesse neste estado, foi condenado naquilo que era um sacrifício de propiciação pelo pecador. O Filho de Deus, enviado de Deus em amor, veio e não só levou os nossos pecados, mas também se colocou sempre sem pecado. Nele, esta posição foi o efeito da graça e da obediência. Na posição em que a queda colocou o homem responsável neste mundo. O Filho de Deus foi feito à semelhança dos homens para glorificar a Deus a respeito do pecado, de sorte que nós somos aliviados pela cruz do fardo que o pecado, que habita em nós, fazia pesar sobre a nossa consciência. Toma sobre ele, perante Deus, toda a carga do pecado, mas toma esta carga segundo o poder da vida eterna que está nele. Oferece-se a si próprio como uma vítima pelo pecado. Assim colocado, ele é feito pecado, e na sua morte, que ele sofre por graça, o pecado na carne é totalmente condenado pelo julgamento de Deus, e esta mesma condenação é para o crente a abolição desse pecado pelo ato de sacrifício que Cristo realizou, ato que é válido para todo aquele que crê em Cristo, que o cumpriu. Nós estamos mortos com ele e estamos vivos nele e para ele. Despojamos o corpo da carne, o velho homem. Estamos mortos à lei pelo corpo de Cristo. O nosso homem velho está crucificado com Cristo, a fim de que o corpo do pecado seja anulado. Não duvido de que o pleno resultado desta obra seja a abolição do pecado nos novos céus e na nova terra, aonde a justiça habita, tendo desaparecido toda a cena dos céus e da terra atuais. Mas não falo aqui senão do estado
da consciência pelo que respeita à glória de Deus. Que maravilhosa libertação esta! E que obra para a glória de Deus! O alcance moral da cruz para a glória de Deus é um assunto que toma cada vez mais magnífico quando o estudamos, estudo que não acaba nunca. A obra que Cristo realizou na cruz é, pela sua perfeição moral, o motivo do afeto do Pai por Jesus. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. João capítulo 10, versículo 17. Que obra perfeita esta para tirar o pecado de diante dos olhos de Deus, substituindo aos seus olhos por esta grandiosa obra perfeita em si mesmo, pelo qual o pecado foi tirado, e para livrar o pecador, colocando-o perante Deus, aceito segundo a perfeita abolição do pecado e o valor que tem esta obra aos olhos de Deus. É possível que tenhamos conhecido o pecado dos pecados antes de entrarmos na experiência de Romanos 7. Mas estes dois assuntos são inteiramente distintos. Na primeira parte da epístola, vemos Deus ocupando-se em graça do pecador para o justificar na qualidade de culpado, e esta parte é completa em si mesma. Termina por estas palavras: nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda parte ocupa-se daquilo que nós somos e das experiências que se referem a este estado. Mas a obra do capítulo 7 é essencialmente legal, é o julgamento do que nós somos, mas acerca do que está em nós e não do que temos feito. É a luta e não a culpabilidade. A forma dessa experiência poderá modificar-se. Uma tal alma dirá: espero não me ter enganado, ou outra frase semelhante, mas na realidade é sempre a lei. É por isso que o apóstolo dá a esta experiência o caráter próprio que ela possui em si mesma. O resultado prático desta obra de Deus por nós é verificada no verso 4. Para que a justiça da lei, as suas justas exigências, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somos perfeitos diante de Deus em Cristo, sem termos nenhuma justiça segundo a lei. Mas a lei é cumprida em nós, que andamos segundo o Espírito, sem que sejamos submetidos à lei. Aquele que ama ao próximo tem cumprido a lei. Romanos capítulo 13, versículo 8. O apóstolo não leva mais longe a descrição dos frutos da justiça, porque a questão aqui é a submissão à lei e ao seu cumprimento pelo homem. A graça produz mais do que isto, como se vê em Efésios, em Colossenses e noutras passagens, porque ela produz o caráter de Deus, não só o que o homem deveria ser para Deus, mas também o que Cristo era. Mas aqui o apóstolo aborda a questão da lei e mostra que, andando pelo Espírito, nós cumprimos a lei. Nesta nova natureza, na vida de ressurreição e de fé, o que a lei pede é cumprido em nós, porque não estamos sob a lei, porque andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. As coisas que estão em oposição são a carne e o Espírito. A regra do jugo de que, como sistema, somos libertados é agora de fato cumprida em nós. Sob a lei, o pecado dominava. Agora que estamos aliviados da lei, esta é cumprida em nós. Mas é o Espírito agindo em nós e conduzindo-nos que caracteriza a nossa posição. Ora, este caráter, porque é assim que o apóstolo o apresenta, é o resultado da presença e da permanência do Espírito Santo em nós. O apóstolo supõe aqui que esta grande verdade é conhecida e admitida. Escrevendo a cristãos, ele fala do fato da presença do Espírito Santo, do Consolador,
como de um fato bem conhecido. Esta presença do Espírito Santo distinguia publicamente o cristão. Era o selo e a marca distintiva da sua profissão de fé. O indivíduo sabia por si próprio que possuía o Espírito e sabia que o Espírito habitava também na igreja. Mas deixemos de parte este assunto, porque não se trata aqui senão de cristãos individualmente considerados. Os cristãos tinham o Espírito, e o apóstolo apela por todos os meios à consciência que eles tinham deste fato. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 13, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas capítulo 3, versículo 2, é o efeito individual e moral da presença do Espírito Santo no cristão que está em causa aqui. Efeito que, no entanto, se estende até a ressurreição do corpo. Estes dois fatos interligam-se, quer dizer, o fato reconhecido da presença do Espírito Santo e o desenvolvimento da sua energia na vida e depois na ressurreição do crente. Esta energia já tinha sido vista em Cristo. A própria ressurreição era segundo o Espírito de santidade. Entramos, pois, aqui no domínio do efeito prático, no cristão neste mundo, na doutrina da morte com Cristo e da vida por Cristo, realizada pela morada em nós do Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito é distinto de nós porque é Espírito, o Espírito de Deus. Todavia, ele atua na vida, de modo que esta vida é praticamente nós mesmos, pelo que é da vida de Jesus em nós. Examinemos agora um pouco mais atentamente o ensino do apóstolo acerca deste assunto. Paulo, sem outro prefácio, caracteriza o cristão por estas palavras: nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 4. Aqueles que são segundo a carne têm os seus pensamentos nas coisas da carne, mas aqueles que são segundo o Espírito têm-nos nas coisas do Espírito. Versículo 5. Não se trata aqui de dever, mas sim da segura ação da natureza, segundo a qual se subsiste. E esta tendência, esta afeição da natureza, tem o seu resultado infalível. O pensamento da carne é a morte, o pensamento do Espírito é vida e paz. Porque o pensamento da carne é inimizade contra Deus. A carne tem a sua própria vontade e as suas cobiças, e pelo fato de as ter, não é submissa à lei de Deus, que, por seu lado, tem a sua autoridade sobre ela, e nem mesmo o pode ser. A carne cessaria de existir se pudesse ser submissa à lei. Tem uma vontade própria que procura a independência e não a submissão à autoridade divina. Uma vontade que não se encontra o seu prazer naquilo que a lei ordena. Assim, aqueles que estão na carne, aqueles que têm a sua relação com Deus como simples seres viventes desta natureza carnal, desta vida natural, não podem agradar a Deus. Versos 6 a 8. Tal é o julgamento pronunciado sobre o homem vivendo na sua vida natural. Julgamento que produz o seu efeito sobre a natureza desta vida. A lei não fazia sair o homem desta vida da carne. Estava sempre na carne, como anteriormente. Ela tinha uma regra para ele, tal como ele é, enquanto homem perante Deus, uma regra que dava a medida da sua responsabilidade nessa posição, mas que, evidentemente, não o fazia sair da posição a qual esta regra se aplicava, de sorte que, enquanto o homem estava na carne, os movimentos do pecado agiam pela mesma lei, para produzirem a morte. Ora,
O princípio das nossas relações com Deus não é a carne, mas sim o Espírito, se o Espírito de Deus habita em nós. É isto que, aos olhos de Deus, caracteriza a nossa posição. Perante Ele, nós não estamos na carne. O que fica dito supõe bem que a carne existe ainda, mas, para aqueles que receberam o Espírito, o que dele vive é o Espírito que forma o princípio da sua relação com Deus. A nossa existência moral perante Deus está no Espírito e não na carne ou no homem natural. Note-se que não se trata aqui de dons do Espírito, nem de manifestações de poder atuando fora de nós sobre os outros, mas sim da energia vital do Espírito, tal como foi manifestada na ressurreição de Jesus e na sua vida de santidade. O nosso velho homem já está morto. Nós agora vivemos para Deus pelo Espírito. Por isso se fala desta presença do Espírito, por muito real que seja, de uma maneira que se refere mais ao caráter do homem, em que ela se realiza, do que a uma presença distinta e pessoal do Espírito. Embora o caráter espiritual do cristão não pudesse existir sem que o Espírito estivesse pessoalmente nele. Lemos no verso 9, literalmente, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E nestas palavras, a ênfase está na palavra Deus, e a palavra Espírito não tem artigo. No entanto, trata-se claramente do Espírito como de uma pessoa, porque é dito, Ele habita em vós. Portanto, Ele é distinto da pessoa em quem habita. Mas eis a verdade acerca desta ação vital do Espírito Santo no homem. Não há nada no homem que possa resistir à carne ou fazê-la sair de sob a sua influência. A carne é ele mesmo. A lei não pode sair deste limite, isto é, do limite do homem a qual ela se dirige, e nem mesmo o deve, visto ter relações com a responsabilidade do homem. Para que o homem seja livre da carne é preciso algo que não seja o homem e que, no entanto, atue no homem. Nenhum ser criado ali teria poder, pois todo ser criado é responsável na sua própria posição. Deus é um ser necessário. O Espírito de Deus, embora vindo ao homem, não deixa de ser Deus e também não faz com que o homem deixe de ser homem, mas produz divinamente no homem uma vida, um caráter, um estado de ser moral, um homem novo, e nesse sentido, um novo ser em virtude da purificação pelo sangue de Cristo. Tendo Cristo cumprido a obra da libertação, de que o Espírito é o poder em nós, o Espírito habita no crente e assim o crente está em Cristo e Cristo nele. Possuindo realmente assim uma nova vida, que tem o seu próprio caráter moral, o homem está perante Deus nesse caráter. Está, aos olhos de Deus, nessa nova natureza, inseparável da sua origem. Como o regato que decorre da fonte, sem dela se apartar, assim o crente está no Espírito. Em consequência da obra de Cristo, o Espírito Santo é ativo na vida que ele deu e dele é o poder. Tal é o lugar do cristão perante Deus. Já não estamos na carne, mas no Espírito, se o Espírito de Deus habita em nós. Não há outro meio de libertação. Só o Espírito de Cristo, o Espírito pelo poder do qual Cristo atuou, viveu, se ofereceu, pelo qual também Cristo foi ressuscitado. Toda a vida de Cristo foi a expressão da ação do Espírito no homem. Ora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Ser de Cristo, ter o seu Espírito, é o verdadeiro e único bem, a realidade eterna. Trata-se de realidade. O cristianismo realiza-se em nós numa conformidade de natureza com Deus, conformidade de que Deus não pode prescindir
e sem a qual nós não saberíamos estar em comunhão com Ele. É Deus que a dá, Ele próprio. Com efeito, como poderíamos nós ser nascidos de Deus se Deus não operasse para nos comunicar a vida? Nós somos a sua obra, tendo sido criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ora, é o Espírito que é a fonte e a força desta vida. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, se a energia desta vida espiritual que se manifestou em Cristo e que é pelo poder do Espírito não está em nós, não somos de Cristo, não temos parte nele, porque é pelo Espírito que se tem parte em Cristo. Mas se Cristo está em nós, a energia da nossa vida espiritual está naquele que é a nossa vida, e o corpo é tido por morto, porque se ele tem uma vontade, como estando vivo, ele não é senão pecado. O Espírito é vida. Este Espírito pelo qual Cristo viveu ativamente é vida. Cristo em Espírito dentro de nós é vida, fonte de pensamento, de ação, de julgamento, de tudo o que constitui moralmente o homem. Por causa da justiça, isto é, para que ali haja justiça, porque na ação desta vida é a única justiça prática possível. A carne não saberia produzi-la. Só vivemos tendo Cristo por nossa vida, porque a justiça está nele e nele só perante Deus. Fora dele não há senão pecado. Assim viver é Cristo. Não há outra vida. Tudo o mais é morte. Mas o Espírito tem ainda um outro caráter. É o Espírito de aquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Foi Deus que assim ressuscitou a Cristo. Se este Espírito permanece em nós, Deus realizará em nós a mesma obra que realizou em Cristo, por causa desse mesmo Espírito. Ele ressuscitará os nossos corpos mortais. É a libertação final, a plena resposta à questão: quem me livrará do corpo desta morte? Note-se que o Espírito é designado aqui, versos 9 a 11, de 3 maneiras diferentes. É chamado o Espírito de Deus, em contraste com a carne de pecado, ou seja, o homem natural. É chamado o Espírito de Cristo, o caráter formal da vida, que é a expressão do seu poder. É o Espírito atuando no homem segundo a perfeição dos pensamentos divinos. E, enfim, é chamado o Espírito daquele que ressuscitou o homem Cristo de entre os mortos. Aqui o apóstolo fala-nos da perfeita e final libertação do próprio corpo pelo poder de Deus, agindo pelo seu Espírito. Eis, pois, a resposta definitiva à questão: quem me livrará? Vemos que a vida cristã, no seu verdadeiro caráter, quer dizer, a vida do Espírito depende da redenção. É em virtude da redenção que o Espírito está presente conosco. Nos versos 10 e 11 temos a morte presente à carne e ao pecado e a ressurreição atual. Simplesmente, como não há senão pecado se vivermos da nossa própria vida natural, estando Cristo em nós, sendo Ele a nossa vida, sendo já o nosso vivente, temos o nosso corpo para a morte. A nossa parte, enquanto vivemos pelo Espírito, é o que foi demonstrado no próprio Cristo. Capítulo 1 e versículo 4. O Espírito de santidade e a ressurreição de entre os mortos. Note-se como, segundo a força da expressão, o Espírito é vida, a pessoa do Espírito está ligada aqui ao estado da alma, à vida real do cristão. Mais à frente veremos a vida e o Espírito separados, mas estas duas coisas, a união da vida e do Espírito e a sua separação, compreende-se sem dificuldade. O Espírito é realmente a pessoa divina, mas esta pessoa divina atua em nós, atua na vida que ela nos comunicou. O que é nascido do Espírito é Espírito. Assim,
É bem o Espírito quem produz a justiça prática, os bons pensamentos, mas produz essas coisas em mim, de modo que elas são minhas. Porém, sou inteiramente dependente de Deus e sou-lhe devedor por elas. A vida é da mesma natureza que a sua origem, segundo João capítulo 3, mas esta vida é dependente. Todo o poder está no Espírito. Por ele nós somos dependentes de Deus. O próprio Cristo viveu na dependência. Somente a vida estava nele, sem nenhum pecado na carne, para lhe resistir, enquanto que, se Deus nos deu a vida, é bem verdade que esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e nós sabemos que a carne cobiça contra o Espírito, mesmo quando temos o Espírito. Continuemos, porém, o nosso estudo. O apóstolo termina a sua exposição da vida espiritual que liberta a alma, apresentando o cristão como sendo devedor, não à carne, que agora já não tem nenhum direito sobre ele, mas para ali, não querendo dizer, de uma maneira direta, que somos devedores ao Espírito, é, com efeito, nosso dever vivermos segundo o Espírito. Mas, se disséssemos que lhe somos devedores, isso seria colocar o homem sob uma lei mais elevada do que a lei de Moisés, cujo cumprimento seria, por conseguinte, mais impossível ainda de atingir. O Espírito é a força necessária para vivermos, isto pelas afeições que ele nos dá, mas não é uma obrigação imposta ao homem o ter essas afeições. Se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Se vivemos pelo Espírito, fazemos morrer as ações do corpo, caminhamos para a vida. O mal está presente em nós, mas em nós está sempre o poder para o vencermos. São os efeitos, quer da natureza de Deus, quer da carne, mas há um outro aspecto da questão que o apóstolo trata aqui, ou seja, a relação em que esta presença e esta operação do Espírito Santo nos coloca com Deus. Por isso, em lugar de dizer, vós sois devedores ao Espírito, o apóstolo mostra-nos que o próprio Espírito é a força pela qual nós mortificamos a carne, certos de que vivemos com Deus. Sendo guiados pelo Espírito de Deus, somos também filhos de Deus. Porque não recebemos um espírito de servidão para estarmos ainda no temor, tal era o estado do fiel sobre a lei, mas um espírito que responde à nossa adoção para sermos filhos de Deus, um espírito pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. O apóstolo junta ainda, na mais estreita união, o Espírito de Deus com o caráter do Espírito que ele produz em nós, segundo a relação em que somos colocados pela sua graça em Cristo, da qual nós temos a consciência e realizamos, de fato, pela presença do Espírito Santo em nós. Ele é em nós um espírito de adoção, porque nos coloca na verdade segundo o pensamento de Deus. Quanto ao poder real desta relação nos nossos corações, quanto à sua realidade moral em nós, é somente pela presença do Espírito Santo que ele se efetua. Não saímos de sob a lei, nem de sob o espírito da escravidão, senão na medida em que o Espírito habita em nós. Embora a obra e a posição de Cristo sejam a causa da nossa libertação, esta posição, que é a nossa, não é conhecida ou realizada da nossa parte senão pelo Espírito que Cristo enviou quando, como homem, entrou na glória nesta posição no céu. Ora, este Espírito habita em nós, atua em nós, coloca-nos, de fato, nesta relação com Deus, relação que nos foi obtida pela obra que Jesus realizou por nós, entrando ele mesmo nesta relação como homem ressuscitado. O apóstolo, como nós notamos,
fala do Espírito em nós como de um certo caráter, de uma certa condição em que nós estamos, porque o Espírito penetra em todo o nosso ser moral, produzindo nele pensamentos, afeições, propósitos, ações, ou antes, cria em nós todas as coisas, sendo delas a fonte. Atua em nós, produzindo-as. Assim, ele é praticamente um espírito de adoção, porque produz nas nossas almas tudo o que concerne à relação de filhos. Se ele atua, os nossos pensamentos, os nossos afetos atuam também. Nós gozamos desta relação de filhos em virtude da ação do Espírito. O apóstolo identifica, pois, o Espírito Santo e tudo o que ele produz em nós. E nem poderia ser de outro modo, porque ele é, pela presença e ação do Espírito Santo, que o cristão conhece o Espírito. O mundo não o conhece, porque não o vê nem o conhece, mas nós o conhecemos, porque ele habita conosco e está em nós. Preciosa condição esta para nós, quando o próprio Espírito Santo é a fonte do nosso ser e dos nossos pensamentos, segundo os desígnios de Deus em Cristo e a posição que Cristo adquiriu para nós. Tendo, porém, falado do Espírito como caracterizando a nossa existência moral, o apóstolo tem o cuidado de distinguir o Espírito como sendo uma pessoa, como tendo existência realmente distinta, o próprio Espírito. É o único e verdadeiro sentido das palavras, e não este mesmo Espírito. Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. As duas coisas de que se trata aqui são igualmente preciosas. Por um lado, a participação do Espírito Santo como sendo o poder da vida pelo qual nós somos capazes de gozar da presença de Deus e da relação de filhos com Ele. E por outro lado, a presença e a autoridade do Espírito Santo para nos assegurar desta relação. Duas palavras são empregadas para nos fazerem compreender os nossos privilégios sobre esta relação. As palavras filhos e meninos. A nossa posição é de filhos. A nossa relação própria é de meninos. A palavra filhos é empregada em contraste com a posição sobre a lei, onde se era servo, e a posição de privilégio em toda a sua extensão. Chamar um filho com carinho implica a intimidade e realidade da própria relação. Em seguida, a sua exposição do gozo desta relação de filho, o apóstolo apresenta-nos a posição de menino e as suas consequências, e a condição da criatura em relação com a qual o menino se encontra. E isto dá lugar a uma dupla ação do Espírito. Em primeiro lugar, a comunicação da certeza de que somos crianças, com todas as suas gloriosas consequências, e em segundo lugar, a ação do Espírito em simpatia e em graça, em relação com as penas e as fraquezas em que a criança se encontra neste mundo. Tendo acabado assim a exposição do estado de criança, o apóstolo termina esta descrição da sua posição em Cristo, mostrando a certeza da graça de que os filhinhos de Deus são o objeto, certeza inabalável, pois depende de algo que está fora deles. Esta graça está no próprio Deus, que põe um homem em segurança nesta posição e o protege, pelo seu poder em graça, de tudo o que poderia arrebatar-lhe a sua felicidade. É Deus quem dá esta felicidade ao homem, e que dela é o autor. É Deus quem levará a bom fim os desígnios da sua graça para com aquele que dele é o objeto. Este último ponto é tratado nos versos 31 a 38. Nos versos 1 a 11 temos o Espírito como vida. Nos versos 12 a 30
temos o Espírito como poder atuando no crente. Nos versos 31 a 38, temos Deus agindo por nós, não em nós, para assegurar a nossa bênção. É por isso que, nesta última parte, se não fala de santificação. O primeiro ponto de que nos fala o apóstolo em relação com a apresentação pessoal do Espírito é que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos meninos da família de Deus. O Espírito Santo atuando em nós, em vida, como vimos, produziu em nós os afetos de um filho. E, por esses afetos, a consciência de que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo não se separa daquele em quem produziu esta vida, e pela sua poderosa presença, ele próprio também testifica que nós somos filhos. Temos esse testemunho nos nossos corações, nas nossas relações com Deus, mas o próprio Espírito Santo, embora distinto de nós, presta-nos esse testemunho a nós, em quem ele habita. O verdadeiro cristão sabe que o seu coração reconhece a Deus como Pai e sabe também que o Espírito Santo lhe dá testemunho. O que é baseado na palavra de Deus realiza-se e verifica-se no coração do crente. Ora, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Verso 17. Gloriosa posição esta, na qual estamos colocados com Cristo, mas esta posição traz as suas consequências? Tem o seu caráter neste mundo? Se o Espírito de Cristo está em nós, ele será em nós a fonte dos sentimentos de Cristo. Ora, Cristo sofria necessariamente neste mundo de pecado e de miséria, e sofria também por causa da justiça e de seu amor por nós. Semelhantes sentimentos são a consequência moralmente necessária do fato de termos uma natureza moral totalmente oposta a tudo o que se encontra no mundo. O amor, a santidade, o respeito por Deus, o amor pelos homens, tudo se torna numa fonte essencial de sofrimento neste mundo. Um testemunho ativo faz sofrer exteriormente. Somos co-herdeiros com Cristo, sofremos com Ele, somos glorificados com Ele. Eis a ordem da vida e da esperança cristã. E note-se que é na qualidade de possuidores de toda a herança de Deus, em virtude da nossa gloriosa posição e da nossa participação na vida do próprio Cristo, que nós sofremos. Mas os sofrimentos não merecem ser comparados à glória futura que em nós há de ser revelada, porque a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Versos 18 e 19. Virá então a libertação da criação, porque se nós sofremos é por amor, porque tudo é sofrimento em volta de nós. É por isso que o apóstolo desenvolve este ponto de forma especial. É a nossa relação com a criação que nos acarreta esse sofrimento. Porque a criação ficou sujeita à miséria e à fragilidade, nós que temos o Espírito sabemos que toda a criação suspira no seu afastamento de Deus, como em trabalhos, mas também em esperança de não ser condenada e ali permanecer para sempre. Quando a glória puser os filhos em liberdade, a criatura também terá parte na liberdade da glória, mas não pode ter parte na liberdade da graça, porque esta liberdade é algo que diz respeito à alma, mas sendo a glória o futuro do poder de Deus nas coisas exteriores, mesmo a criatura será libertada da servidão, da corrupção, participando da libertação da glória, porque não é a vontade da criatura que a domina. Sobre este ponto de vista, a criatura não tem vontade nenhuma, mas o fato de a criatura estar sujeita à vaidade por causa do que a domina, isto é, por causa do homem. Ora, o Espírito Santo, que nos faz saber que somos filhos e herdeiros da glória, faz-nos de igual modo
compreender toda a miséria da criatura. Sucede que, pelos nossos corpos, estamos em relação com a criatura, de sorte que o sentimento da sua miséria é em nós simpatia. Portanto, nós também esperamos a adoção, isto é, a libertação do nosso corpo, porque quanto à posse do pleno resultado da libertação, é a esperança, em nós somos salvos. Assim, esperando a redenção, nós mesmos suspiramos e sabemos, segundo o Espírito e segundo a nossa nova natureza, que toda a criação suspira. Há de um lado a inteligência do Espírito Santo e os afetos da natureza divina, e do outro, pelo corpo, a ligação com a criação caída. Portanto, aqui a ação do Espírito Santo encontra o seu lugar do mesmo modo que no seu testemunho que nós somos filhos de Deus e herdeiros de Deus em Cristo. Não é, pois, só a criação que suspira, como estando com o nosso pecado, escravizada à corrupção, mas nós mesmos também, nós que temos as primícias do Espírito, que Deus deu em antecipação do cumprimento das suas promessas, nos últimos dias em que nos põe em relação com o céu, suspiramos, esperando a redenção do nosso corpo, para tomar posse da glória que nos está preparada. Mas os nossos suspiros decorrem do fato de o Espírito Santo estar em nós, tomar parte nas nossas penas e vir ajudar-nos nas nossas fraquezas. Habitando em nós, intercede no meio desta miséria por suspiros que as palavras não podem exprimir. O sentimento do mal que nos oprime e que nos rodeia está no nosso coração, e quanto mais tivermos a consciência da bênção, da liberdade e da glória, mais seremos sensíveis ao peso da miséria que o pecado introduziu. Não sabemos o que pedir como remédio para o mal, mas o nosso coração exprime o seu afeto, pelo menos na nossa pequenez humana, como Jesus exprimiu o seu junto ao túmulo de Lázaro. O sentimento que nós temos do mal não é o egoísmo da carne, que não gosta de sofrer, e sim o afeto, a afeição do Espírito. Vemos aqui, de maneira impressionante, o quanto o Espírito e a vida em nós se identificam na prática. Deus sonda os corações, os nossos corações, encontra a afeição do Espírito, porque o próprio Espírito intercede, de sorte que é o meu coração, é uma afeição espiritual, é o próprio Espírito que intercede. Unido como estou à criatura pelo corpo e ao céu pelo Espírito. O sentimento que tenho da infelicidade da criatura não é o egoísmo da carne, mas sim a simpatia do Espírito, que é sensível a esta desventura segundo Deus. Que doce e reconfortante pensamento este que, quando Deus sonda o coração, mesmo quando estamos carregados do sentimento da miséria em que o coração se move, Deus encontre ali não a carne, mas sim a afeição do Espírito Santo, e que o próprio Espírito Santo em nós se ocupe em graça de todas as nossas fraquezas. Que atenção, que ternura especial Deus deve prestar a tais suspiros. O Espírito é, pois, a testemunha em nós, provando que somos filhos e, portanto, herdeiros. Ele toma parte na dolorosa experiência de estarmos unidos à criação pelos corpos e torna-se em nós a fonte dos afetos que se exprimem por suspiros divinos no seu caráter, do mesmo modo que humanos, e que têm o valor da sua própria intercessão. Esta obra da graça realiza-se em harmonia com a nossa ignorância e a nossa fraqueza. Além disso, se depois de tudo ainda não soubermos o que havemos de pedir,
Sabemos, no entanto, que tudo concorre da parte de Deus para o nosso maior bem. Versículo 28. Isto admite um outro aspecto da verdade, ou seja, o que Deus é e o que Deus faz por nós, fora de nós, para nos assegurar toda a bênção. O Espírito Santo é vida em nós, dá testemunho à nossa gloriosa posição e atua em simpatia divina em nós, na nossa atual posição de fraqueza, neste pobre corpo e nesta criação sofredora. Ele torna-se e faz de nós a voz desse sofrimento junto de Deus. Todas estas operações do Espírito têm lugar em nós, mas Deus mantém todos os nossos privilégios porque está em si mesmo. É deste ponto que trata a última parte do capítulo que agora estudamos, desde o verso 28 até o fim do capítulo. Deus dispõe de tudo em favor daqueles que são chamados segundo o seu propósito determinado, porque esse propósito determinado é a fonte de todo o bem e de toda a felicidade em nós e por nós. É por isso que nesta bela e preciosa conclusão de todo o capítulo, a santificação e a vida em nós são omitidas. O Espírito tinha instruído a nossa alma sobre esses pontos no princípio do capítulo. Se Cristo está em nós, o Espírito é vida, o corpo está morto. Agora o Espírito apresenta os desígnios, os desejos, os atos, o atuar do próprio Deus para nos abençoar e assegurar a nossa posição, mas não são a vida em nós. A realidade interior da vida espiritual tinha sido já desenvolvida, repito. Aqui encontramos a certeza, a segurança, em virtude do que Deus é e dos seus desígnios. De antemão, Deus conheceu os seus filhos. Ele os predestinou para uma glória certa, para uma maravilhosa bênção, para serem conforme a imagem de seu Filho. Ele os chamou, os justificou, os glorificou. Deus fez tudo, e tudo é perfeito e estável como aquele que assim o quis e assim o realizou. Não falta nenhum elo da corrente. Ali se encontra tudo o que é necessário para unir as almas à glória, segundo os planos de Deus. Que glória! Que posição para umas pobres criaturas como são os resgatados, os serem conformados à imagem do próprio Filho de Deus. Está ali, com efeito, o pensamento da graça, não só de nos abençoar por Jesus, mas também de nos abençoar com Ele. Jesus desceu até nós, sem pecado, em amor e em justiça, para nos associar consigo na alegria do fruto da sua obra gloriosa. O seu amor quis que nós tivéssemos uma posição igual com Ele. O que os desígnios do Pai, graças lhe sejam dadas, tinham também determinado. A conclusão que o apóstolo tira de todos estes caminhos de Deus, que acabamos de rever, é que nós sabemos que Deus é por nós. Gloriosa e doce conclusão, que dá ao coração uma paz inefável e um repouso que depende do poder e da estabilidade de Deus, um repouso ao abrigo de toda a inquietude acerca das coisas que poderiam perturbar-nos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse descanso exclui todo o pensamento que haja um limite qualquer à liberdade de Deus, porque aquele que deu o seu próprio Filho, como nos não dará também com ele todas as coisas? E que Deus seja por nós, tira também todo o receio acerca da nossa justiça perante Ele, ou das nossas acusações que poderiam ser trazidas contra os santos, como também a respeito de todas as dificuldades do caminho. É o próprio Deus quem justifica. Quem nos condenará? Cristo morreu,
foi ressuscitado, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do seu amor? Os inimigos? Ele os venceu? A altura? Ele está mais alto por nós. A profundidade? Ele esteve nas profundidades da morte. É a prova mais cabal do seu amor? As dificuldades? Nós somos mais que vencedores. E essas dificuldades são a ocasião imediata da manifestação do seu amor e da sua fidelidade, fazendo-nos sentir onde está a nossa parte e qual é a nossa força. A provação fortalece o coração que conhece o amor de Cristo, na certeza de que nada poderá separar o verdadeiro crente do amor de Deus que está em Jesus. Tudo mais é simples criatura, e não saberia nem poderia separar-nos do amor de Deus que entrou na fraqueza da criatura e alcançou para nós a vitória sobre tudo o que se opunha à sua obra em nosso favor. Temos, portanto, uma exposição completa da libertação, da liberdade e da segurança dos santos em virtude da graça e do poder divino. O fato de Deus ser por nós é demonstrado de 3 maneiras. Ele dá, ele justifica, não há separação possível. 2 questões triunfantes estabelecem o segundo e terceiro pontos, porque os nossos corações poderiam facilmente pô-los em questão. As questões são: quem condenará? Quem separará? Com efeito, quem poderá condenar quando o próprio Deus justifica? Não nos é dito aqui que fomos justificados perante Deus, mas sim que Deus é por nós. A resposta à questão quem nos separará encontra-se no precioso fato de que em tudo o que parecia dever separar-nos dele, nós vimos, pelo contrário, a prova do seu amor. Ainda mais, seria somente a criatura que poderia tender a separar-nos, enquanto que o amor é o amor de Deus. O estado experimental descrito neste versículo é mais completo do que o descrito no capítulo 5. O apóstolo chegou ali examinando, em primeiro lugar, nos capítulos 5 e 7, os exercícios de uma alma que aprende o que ela é em si mesma, sobre a ação da lei e o que significa ser morto com Cristo, viver por Ele e ser associado com Ele. Chega, enfim, ao capítulo, como estando em Cristo perante Deus, na certeza de que Deus é por nós. Todavia, o capítulo 5 apresenta-nos mais pormenorizadamente a simples graça de Deus, o que Ele é na sua própria natureza e nos seus pensamentos, acima do pecado e para com o pecado. No capítulo 8, a posição do cristão com Deus é mais cabalmente desenvolvida, mas no capítulo 5 encontramos com mais detalhes o que Deus é simplesmente em graça, assim conhecido pela obra de Cristo. No capítulo 8 é mais desenvolvida a nossa posição em Cristo perante Deus, e nós possuímos ao mesmo tempo estas 2 preciosas partes.